Então, como a gente tinha combinado já no último encontro, eu vou estar de agora em diante gravando esses videoaulas e vou deixar para a gente fazer a discussão só ao vivo, né, entre nós, por causa dos problemas de conexão. Então, eu vou retomar inicialmente o capítulo 2 do Thomas Kuhn, e porque eu queria mostrar para vocês algumas ilustrações que estão disponíveis no YouTube, daqueles modelos antigos, né, de astronomia antiga que o Kuhn menciona, discute no capítulo 2. Então é uma parte mais técnica do livro, e às vezes só lendo a gente não fica com uma ideia clara de como eram de fato aquelas teorias. Então a gente pode começar pelo chamado modelo de Eudoxo. Então, o modelo, vocês lembram que as primeiras explicações... Então, havia aquela modelo básico, né, modelo de duas esferas, a Terra no centro e as estrelas fixas girando ao redor da Terra. Mas havia um problema, que é o central do capítulo 2, o problema dos planetas, porque o movimento dos planetas parece irregular, não parece ser circular. Então, uma primeira tentativa de explicar isso foi o que o Kuhn chama de um modelo ou a teoria das esferas homocêntricas. Então, como é que funciona? Vamos ver, aqui tem um videozinho italiano que explica esse tipo de aquela teoria, né, que ilustra aquela teoria. Então, o que a gente vê quando a gente olha para o céu? A gente tem o pano de fundo lá das constelações, as estrelas, e essas estrelas não parecem se mover umas em relação às outras. Como eu falei, isso é falso, né? Mas é o movimento que, para ser percebido, o movimento das estrelas, a gente precisaria de... Isso é muito difícil de ser observado a olho nu. Agora, com relação ao movimento dos planetas, a gente vê uma certa irregularidade. Por exemplo, os planetas se movimentam em velocidades diferentes umas uns dos outros. Eles não têm assim uma posição fixa uns em relação aos outros, não é? Eles têm brilhos diferentes e, além disso, eles têm certas irregularidades. Então, a ideia inicial é que esses planetas girariam em esferas, certo? Então, haveria para cada planeta uma esfera, e, como a gente viu, depois o Kuhn fala isso no capítulo 3, essa esfera seria feita de éter, segundo a concepção aristotélica. Então, aqui nesse vídeo, a gente tem uma ilustração, né, de como seriam essas esferas dos planetas. Então, a gente observa o planeta no céu, passando, né, pelo pano de fundo lá das estrelas fixas, e mesma coisa com relação ao Sol e à Lua girando, né? Então, isso que ele está mostrando agora aqui é como no modelo copernicano. Então, a gente tem o Sol no centro, a Terra girando ao redor do Sol, e outros planetas mais distantes, como por exemplo Júpiter e Saturno. Quando a gente olha para esses outros planetas a partir do ponto de vista da Terra, em certos períodos parece que esses planetas estão voltando no céu. Eles estão indo num sentido e depois parece que estão voltando. E a razão disso é porque os planetas que estão mais próximos da Terra, quer dizer, a velocidade que os planetas giram ao redor do Sol é variável, né? Então, quando um planeta ultrapassa o outro, a impressão que a gente tem é que ele está voltando quando a gente olha para ele da perspectiva da Terra. Então, esse traço vermelho que a gente está vendo ali é o que a gente de fato observa na trajetória do planeta relativamente ao pano de fundo das estrelas, das chamadas estrelas fixas. Então, o modelo das esferas simples, que foi postulado antigamente, não tinha como explicar isso daí. Então, algumas modificações foram sendo introduzidas no modelo das esferas. Então, uma primeira tentativa de fazer isso foi o chamado modelo de Eudoxo, né? E então depois outras teorias foram introduzidas. Então, isso é anterior ao modelo de Ptolomeu,
que usava os epiciclos. Então aqui a gente tem uma ilustração, uma mecânica de como é que funcionaria essa explicação de Eudoxo. Eudoxo postulou várias esferas, umas dentro das outras. Então, essas armações, aí vocês têm que entender que são esferas dentro de esferas, ao redor da esfera maior que gira ao redor do Sol. Então, haveria uma sequência de esferas para cada um dos planetas. Cada um dos planetas teria, então, várias esferas. E agora, se a gente fixar num ponto ali, dentro da esfera verde ali, esse vai ser o movimento do planeta. Então vamos ver aqui. Elas se movem, né, as esferas em velocidades diferentes, em sentidos diferentes. Agora vamos ver aqui o planeta na esfera interior. Então ali aquele pontinho vermelho agora é o planeta. E agora a gente observa o movimento esse formando uma espécie de 8, né, que o planeta percorreria no céu. Se a gente colocar essa esfera dentro daquela outra esfera, numa esfera maior, o que a gente vai observar é um movimento parecido com o que a gente de fato observa no céu. Então vamos ver. Aqui a gente tem uma explicação então que é mecânica, né, para o movimento dos planetas. Esse formato aí de 8, de infinito, é o que é produzido ali quando a gente olha de fora, né, aquela esfera. E o tamanho daquele movimento pode ser modificado de acordo com o ângulo ali. Então a gente pode ir diminuindo ou aumentando, então isso pode ser ajustado para o tamanho, né, para explicar o que de fato, para tentar explicar o que de fato se observa ao longo das noites do movimento dos planetas. Então, agora a gente pode colocar isso sob o pano do fundo do céu e que a gente observa isso. A gente tem algo que parece um pouco parecido, né, com o que de fato se observa. Então foi uma primeira tentativa de explicar o chamado movimento retrógrado. Mas é claro, tem diferenças, né? Tem diferenças, então ele não bate bem com o movimento dos planetas. Então aqui a gente tem, em cima o modelo de Eudoxo e embaixo o movimento real observado. Mesma coisa com Saturno agora. A gente tem em cima o modelo de Eudoxo e embaixo o movimento de fato observado de Saturno. É parecido, mas não é igual. Então tem sempre esses probleminhas. E com outros planetas, aqui o caso de Marte é mais discrepante. E então Marte foi uma dificuldade, né? Então, em razão disso, se postulou, agora vamos ver um outro videozinho aqui, se postulou modelos alternativos. Então esse segundo vídeo está na página também, que começa com uma observação real de Saturno, né? E no céu, como é que a gente observa Saturno no céu? Lá estão as constelações, as estrelas, né? Os signos do zodíaco, e aí tem o modelo das esferas. É aquele mesmo modelo que a gente viu no vídeo anterior, só que agora ilustrado de maneira diferente. Então a gente tem uma esfera dentro de outra esfera, e aí a gente tem esse movimento de vai e vem ali do planeta. Uma esfera. Agora, se a gente colocar essas duas esferas dentro de uma outra esfera maior, essa outra esfera maior girando agora ao redor da Terra, a gente tem aquele movimento, algo parecido com o movimento de fato observado no céu, parecido, mas não igual. Então a gente tem uma sequência ali de 4 esferas, né? E isso explicaria, esse foi o modelo de Eudoxo. Cada uma dessas esferas seria feita de um sólido cristalino e tal, mas enfim. Agora a gente, então a gente tem agora essas 4 esferas, as estrelas fixas, depois as outras estrelas ali, e o movimento do planeta ali no meio, sendo observado. Agora, então esse aqui é o movimento observado do planeta, né, que é algo parecido, como a gente viu, mas não é igual. O que aconteceu então?
se buscou uma explicação alternativa, que é a explicação com epiciclos. É isso que a gente está vendo ali. Essa explicação com epiciclos é um pouco melhor, ela bate um pouco melhor com aquilo que se de fato observa. Então ela foi depois usada, né, pelos astrônomos a partir da época de Ptolomeu e durante toda a Idade Média, o sistema dos epiciclos. Por fim, aqui o modelo copernicano também. De novo, a gente tem a Terra ali, Saturno, né? Quando Saturno gira ao redor do Sol mais devagar que a Terra, então quando a Terra ultrapassa Saturno, a gente tem a impressão de que o Saturno está voltando sobre o pano de fundo lá das estrelas fixas. E a outra coisa que o Kuhn também discute é o movimento, no capítulo 2 ainda, o movimento do Sol. Né? Então o Sol giraria ao redor da Terra, mas tem algumas anomalias também no movimento do Sol, porque ele não seria exatamente circular. Então, uma primeira tentativa foi a tentativa de explicar isso em termos de um excêntrico, quer dizer, o Sol não giraria exatamente ao redor da Terra, mas ele giraria ao redor de um excêntrico, de um ponto um pouco afastado da Terra. Então, isso explicaria a variação, né, de um equinócio ao outro. Outra alternativa é postular um epiciclo para o Sol. Então, o Sol giraria ao redor da Terra, mas ao longo da deferente ele giraria ao redor de um epiciclo. E essas duas explicações, na verdade, são equivalentes. Né? Esse epiciclo ali para o Sol gira uma vez só, cada vez que ele gira ao redor da Terra. Então, o resultado é equivalente ao da postulação de uma excêntrica. Tá? E o Ptolomeu, aqui tem uma citação do Ptolomeu dizendo que tanto faz, uma ou outra dá no mesmo, né? O resultado é o mesmo. Então isso é interessante, porque na filosofia a gente vê que esse é um tipo de posição, assim, de concepção científica que é parecida com a que passou a predominar na modernidade, em que se busca a explicação das aparências e não se está tão preocupado com a explicação dos mecanismos subjacentes. Né? Parece que o que importa aqui é a gente ter mecanismos para predição de aparência. Aqui a gente vê bem, tanto faz postular um excêntrico ou postular um epiciclo do Sol, o movimento observado é o mesmo. Certo? Então, isso é com relação a esses vídeos. Tem muitos outros na internet, no YouTube. Eu coloquei alguns na página da disciplina, peço que vocês deem uma olhada depois nisso, se já não viram ainda. Tá? Mas tem muitos outros, tem uma quantidade enorme. Bom, com relação ao capítulo 3, que eu já conversei com alguns de vocês na vez passada, na terça-feira passada, na segunda-feira passada, aliás. Eu só vou tentar sistematizar aqui o que o Kuhn diz nesse capítulo 3, o chamado O Universo de Aristóteles. Então, qual que é o objetivo do Kuhn nesse capítulo? Qual que é a questão ali? A questão é explicar como o modelo esse geocêntrico, o modelo geocêntrico, que tem a Terra no centro do universo, pôde sobreviver durante tanto tempo. Né? E o que explica isso? Porque, enfim, porque havia tantos probleminhas que esse modelo enfrentava, né? Mas por que a ideia de que a Terra é o centro do universo? Por que isso dura? Por que essa concepção durou tanto tempo? A gente viu ali, primeiro foram feitas diversas modificações no interior desse modelo geral, né, de explicação. Então, a gente tem aquela teoria das esferas homocêntricas, que a gente viu ali com o modelo de Eudoxo, a gente tem os epiciclos, enfim, vários ajustes foram sendo feitos, e vários outros que o Kuhn nem menciona, foram sendo feitos ao longo dos séculos. Mas essa tese de que a Terra é o centro do universo, isso não foi modificado. Então, por quê? O que explica isso? E o Kuhn diz, olha, não pode ter sido o mero fato de que isso fazia parte da tradição, ou de que o Aristóteles era muito influente, era muito respeitado, porque o fato de fazer parte da tradição
e ser muito respeitado não impediu que filósofos e cientistas propusessem modificações bem grandes na teoria aristotélica ao longo da Idade Média. Então, isso por si só não é suficiente para explicar, tem que haver algo mais. Tá? Então, esse aqui é o que eu quero responder neste capítulo. O objetivo desse capítulo é explicar o que tem de especial na ideia de que a Terra é o centro do universo, que fez com que essa tese durasse tanto tempo. Então, como é que era? Então, ele começa com uma apresentação geral da astronomia aristotélica. Então, ele diz assim, então, o Ptolomeu, nesse sentido, era um aristotélico, certo? O Ptolomeu escreveu depois de Aristóteles. Então, o Ptolomeu foi quem apresentou, assim, as minúcias técnicas, os cálculos para a astronomia geocêntrica. Mas o modelo básico é anterior, tá? E uma sistematização disso a gente tem em Aristóteles. Então, no modelo aristotélico, o universo tem duas esferas, né? Tem a esfera da Terra e a esfera das estrelas fixas, e no meio disso a gente tem as esferas dos planetas, tá? Mas o modelo básico tem essas duas esferas. O universo aristotélico é um universo finito, então é diferente da nossa concepção contemporânea de universo. Então, havia, para além das esferas fixas, segundo Aristóteles, não tinha nada, certo? Nem espaço, nem matéria, porque matéria e espaço para Aristóteles são indissociáveis, inseparáveis. Só há espaço na concepção aristotélica onde há matéria. E uma consequência disso, se só há espaço onde há matéria, então onde não há matéria não há espaço. Então não existe espaço vazio. A ideia de um espaço vazio na concepção aristotélica é uma contradição em termos, tá? É como dizer círculo quadrado. Só há espaço se tem matéria. Portanto, não há espaço vazio. Um espaço vazio é um espaço sem matéria. Mas, por definição, ou por princípio, para Aristóteles, não há uma coisa sem a outra. Não há vácuo. Não há nada na natureza. A natureza tem horror ao vácuo, que nem o cita ali, né? É uma passagem. Então não existe espaço vazio, não há espaço vazio na natureza, mas a gente tem dois tipos de matéria. A gente tem a matéria das estrelas e das esferas, que seria o éter, que eles chamam de éter, e esse éter para Aristóteles é um sólido cristalino, puro, inalterável e sem peso. Então essa seria a matéria de que seriam feitas as estrelas e as esferas celestes. Diferentemente da matéria da qual é feita as coisas sublunares aqui na Terra. Aqui as coisas aqui são feitas, a matéria terrestre tem 4 elementos: a terra, fogo, água, ar e fogo. E essa matéria, diferente do éter, ela é misturável, ela se movimenta, umas coisas se misturam com as outras. Então, se a gente pega uma coisa qualquer, por exemplo, sei lá, o meu corpo, por exemplo, o corpo da gente tem um pouco de terra, tem um pouco de água, tem um pouco de fogo, porque é quente, tem ar, né, que a gente respira. Então, é uma mistura desses 4 elementos. E quase tudo que a gente vê ao nosso redor é uma mistura de 4 elementos. Dos 4 elementos. Não há quase nada que seja puro, né? E, então, a possibilidade de espaços vazios, de vácuos, só foi descoberta na modernidade, depois da invenção de bombas d'água para puxar água de minas na Inglaterra, né? Que tinha aquelas máquinas a vapor, e eles começaram a fazer minas cada vez mais fundas, aí tinha que tirar a água de lá, eles começaram a usar, e eles viram que havia um limite, né, para as bombas d'água manuais que eles usavam. Quando eles começaram a botar máquinas a vapor, eles viram que era possível produzir artificialmente vácuo. Então isso foi uma descoberta da modernidade. Antigamente não se sabia disso. Então todo o universo conhecido era preenchido de alguma matéria. Em segundo lugar, a Terra é o centro imóvel do universo, tá? Então isso aqui o quer mostrar por que essa tese, essa afirmação era tão central, né?
E o que ele diz, está na página 105, a discussão específica disso, ele diz, aquilo que eu já mencionei antes, a lista de alterações introduzidas por aristotélicos posteriores na Idade Média é quase infindável, e algumas dessas alterações estavam longe de ser triviais. Então, muitas modificações foram feitas na teoria aristotélica, mas essa não. Então, nenhum dos seguidores de Aristóteles sugeriu que a Terra fosse um planeta ou que estivesse localizada longe do centro. Por que não? Porque o argumento aqui é porque esse conceito era muito central na cosmologia aristotélica. E ele era central não apenas à astronomia, mas também à física. E isso batia também com certas concepções, certas intuições assim, de senso comum que tem. Então, em primeiro lugar, isso é central às leis do movimento aristotélico. Porque a gente tem dois tipos de movimento na física e na astronomia aristotélica. A gente tem um movimento terrestre. O movimento terrestre é vertical, de cima para baixo, limitado e irregular. Então, as coisas aqui na Terra tendem a ir para cima e para baixo. Elas não vão naturalmente para os lados, a menos que sejam forçadas. Diferente do movimento dos planetas e das estrelas, que é circular, constante, e a gente vê eles andando de um lado ao outro. Eles não vão para cima e para baixo. Por que as coisas na Terra vão para cima e para baixo? Aristóteles diz, porque há um lugar natural para cada um dos elementos de que as coisas são feitas. Então, se algo é feito predominantemente de terra, ele tende a ir para o centro do universo. Se ele é feito predominantemente de água, ele tende a estar numa esfera acima da Terra. Se ele é feito predominantemente de ar, ele tende a estar acima da água. E se é feito de fogo, acima do ar. Então, a gente teria 4 esferas. Se não houvesse assim, perturbações na Terra, se não houvesse perturbações, se as coisas ficassem fixas, elas tenderiam a ir para o seu lugar natural e ficar lá. Então a gente teria uma esfera de terra, depois uma esfera de água, depois uma esfera de ar, depois uma esfera de fogo. Mas o que acontece? As estrelas estão se movimentando e elas movimentam os planetas, porque as esferas batem umas nas outras, e aí isso vai chegando, vai vindo, esse movimento vai sendo repassado até chegar na Lua. A Lua gira aqui ao redor da Terra e causa perturbações no fogo, que causa perturbações no ar, que causa perturbações na água, que causa perturbações na terra. Essas perturbações, então, fazem que as coisas deixem o seu lugar natural e se misturem umas com as outras. Tá? E o Kuhn diz que isso tem uma certa plausibilidade, argumenta que isso tem uma certa plausibilidade psicológica, que isso bate com a nossa concepção intuitiva, né, de que as coisas têm um lugar no mundo, que elas têm um motor de movimentação interna. Então, vamos ver, ele fala isso na última sessão do capítulo. Então, o universo para Aristóteles é pleno, não há vácuo. Né? Então, como eu falei, esse é um conceito que seria incoerente, como círculo quadrado. E o que se segue disso, do fato do universo ser pleno? Em primeiro lugar, que o espaço é finito, e se é finito, portanto, deve haver um centro do universo. Então, é diferente para nós agora. Nós temos a ideia de que o espaço é infinito, né? A partir de Newton, né, tinha a ideia de que o espaço era infinito, e se é infinito, então não tem um centro. Né? Então, a ideia de que há um centro do universo está ligado à ideia de que o espaço é infinito, que é finito, que por sua vez decorre da ideia de que o universo é a totalidade da matéria. Né? Esse é todo o espaço que existe. Em segundo lugar, a ideia de que o universo é pleno também está conectada as diferentes tipos de movimento e as leis do movimento aristotélico. E, em terceiro lugar, as explicações intuitivas que eles tinham na época para as bombas d'água. Né? Por que se eu pego um canudo, por exemplo, assim, se eu pego um canudo e chupo a água de um copo, se eu chupo, por que a água sobe? Mas se eu tiro o ar, vem a água junto depois. Por quê? Porque não tem vazio. Né? Eles desconheciam a possibilidade da gente sugar o ar e algo não subir, que isso foi descoberto depois com as minas de carvão na Inglaterra. Então, essa é uma explicação assim, aparentemente intuitiva. Então, a gente vê que isso está ligado não apenas à concepção que se tinha dos astros, mas também às explicações físicas
que os antigos tinham. Então era um conceito muito central. Então a modificação disso implicaria modificações não apenas na astronomia, mas também na física e na plausibilidade intuitiva que essas concepções têm. Bom, em segundo lugar, além disso, né, além desses aspectos, existe essa inter-relação, né, essa valorização dos céus como sendo algum lugar majestoso, sublime. Isso foi absorvido depois no cristianismo. Então os anjos vivem no céu, o inferno na terra, ou abaixo da terra, ou no submundo, né? E havia também uma distinção, enfim, esses astrônomos antigos eram todos eles astrólogos, não havia essa distinção que passou a haver, que a gente faz hoje, astronomia e astrologia. Havia dois tipos, havia só a astrologia, e a astrologia tinha duas partes, que se chamava de astrologia judicial, que era a predição de eventos na Terra, quer dizer, a influência que os astros exercem sobre nós, sobre os eventos na Terra. Isso seria a astrologia judicial. E havia também a astrologia natural, que é a predição de eventos no céu, eclipses e coisas desse tipo. Mas nenhum dos astrônomos antigos, aliás, todos os astrônomos antigos eram também astrólogos. Né? O Ptolomeu tinha um livro, o Almagesto, que era um livro de astronomia natural, astrologia natural, e ele tinha também um livro chamado Tetrabiblos, escreveu também um livro chamado Tetrabiblos, que era um livro que a gente chamaria hoje de astrologia. Todos eles faziam isso, até Galileu fazia isso, então não era nada, não era isso. Então havia esse casamento, né, da distinção entre as coisas no céu e as coisas na Terra. Dois tipos de física, a física supralunar e a física sublunar, e dois tipos de matéria, enfim, essas regiões. Então isso casou bem com a cosmologia, com a visão de mundo que passou a predominar na Idade Média com o cristianismo. Foi absorvido pelo cristianismo. Né? Então, o que o Kuhn diz? Tudo isso casa com essa visão de mundo, essas teorias aristotélicas, casam bem, ou casam bem é muito fraco. Elas são formulações, segundo Kuhn, técnicas e coerentes, né, sofisticadas, teóricas, de coisas em que a gente tende intuitivamente a acreditar. A gente tem os povos todos, né, ao redor do globo, os povos indígenas, aborígenes, todos têm crenças que são, em boa medida, animistas. Né? Crianças pequenas também têm isso. Nós, adultos, também temos isso às vezes. A gente tende a interpretar eventos da natureza, eventos que acontecem, coisas que acontecem com objetos inanimados, ou com objetos assim, inanimados, né? Por exemplo, tempestades, eventos naturais, terremotos. Ou a gente interpreta assim o comportamento de plantas de maneira anímica, a gente atribui a elas uma vontade. Então, por exemplo, é comum, por exemplo, a gente ver um agricultor, uma pessoa que gosta muito de plantas, dizer, a planta está com sede. Quando a gente atribui à planta sede, a gente está projetando na planta algo que é nosso, né? A gente sente sede, a gente tem essa sensação de sede. Mas a gente não tem nenhum indício de que plantas individualmente tenham mentes. Então, elas não sentem propriamente sede, tá? Atribui a elas, isso é uma espécie de animismo. E a mesma coisa com relação à posição dos objetos. Porque, né, Kuhn menciona algumas pesquisas, não sei se essas pesquisas ainda continuam sendo válidas, mas enfim, ele menciona isso. Se tu faz pesquisas ele menciona uma pesquisa com criança em que se perguntava assim, para crianças pequenas, por que a caixa caiu? Ou por que a caixa está ali? A criança disse, porque ela quis, ou porque ela quis ir para lá, coisas assim. Tendência nossa a atribuir vontades ou a certa subjetividade, uma certa alma ou animosidade a objetos que não parecem tementes. Né? Então, o que o Aristóteles fez? Por que a teoria do Aristóteles é intuitivamente plausível desse ponto de vista? Porque ele atribui às coisas um certo móvel interno. Cada coisa teria uma certa natureza, uma certa essência, e as pessoas tendem a agir com aquela essência. As pessoas e as coisas se comportam no mundo de acordo com aquela essência. Então, por que o lápis aqui cai quando eu largo ele? Porque
porque ele é feito menos de ar e mais de terra e água, talvez. Então, por isso que ele cai. Então, a razão pela qual o objeto cai é interna, vocês entendem? Ela não é externa, não é uma força externa, a gravidade que puxa ela ou faz alguma coisa em relação a ela, mas é interna. E essa ideia de que os objetos no mundo agem de acordo com móveis internos casa bem com esse animismo primitivo. E o Thomas Kuhn acha que tem vários aspectos ali da filosofia aristotélica que são intuitivos para nós. Então, é uma espécie de versão sofisticada de crenças que nós intuitivamente já temos. Então, isso dá uma certa força, faz com que essa filosofia seja muito persistente, né? Difícil da gente deixar de acreditar nela. Então ela foi uma filosofia muito influente, né? Então, com esses diversos aspectos da filosofia dele estão interligados com a crença de que a Terra é o centro do universo, como eles estão todos assim, são coerentes e interligados, esse preceito da Terra, da centralidade da Terra no universo, se tornou difícil de ser modificado. Então, ao longo dos séculos, os cientistas, os astrônomos foram fazendo várias outras modificações nas teorias, exceto essa aí, tá? Então, esse eu acho que é o central do capítulo 3 do Thomas Kuhn.